Irmãos, você pode se colocar em pé, por favor? Quero louvar a Deus pela sua vida. Estamos nesta campanha de evangelismo. Deus tem nos abençoado grandemente. Desde quinta iniciamos o nosso culto, campanha da vitória, mas desde sexta-feira aqui, louvando ao Senhor, sendo ministrados, com vários irmãos participando do evangelismo. Tem sido muito bom esses dias. Eu quero convidar o pastor Elias, está conosco nesta noite. Sua esposa, o Adriano, está ali. Daqui a pouquinho ele pode apresentar melhor. Pastor Edilson é um companheiro, servo do Senhor. Já pastoreou algumas igrejas nossas. A linha Menino Matarazzo, no Tatuapé. Hoje está ali pastoreando em Itaquera. E eu lembro do Edilson quando ele era pequenininho, né? Não cresceu muito não, mas né, Deus tem abençoado. É um homem de Deus, um companheiro, né? Ele foi adolescente da irmã Rosana. A irmã Rosana deu aula para ele, né? Escola dominical. Que coisa boa a gente caminhar com homens e mulheres que servem ao Senhor. Conhecemos a vida, o testemunho. Hoje Deus tem uma palavra aos nossos corações, amém? Vamos orar. Você pode estender sua mão para cá, por favor. Vem aqui, Adriana, orar pelo seu esposo, pedir a bênção do Senhor sobre ele e que o Espírito Santo tenha total liberdade para agir em nosso meio, amém? Pai querido, Pai amado, abençoe seu filho nesta hora, Jesus. Nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, que não seja ele falando, mas o Senhor, que a sua graça venha estar sobre a vida dele e que esta palavra, Senhor, venha a ser plantada em nossos corações e que nós possamos não só ser ouvintes, ó Pai, mas praticantes dela, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Minha esposa. Abra comigo sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 6. Quero agradecer ao Protaúfo, ao presbitério da igreja, aspirante Israel, sua esposa, o convite. Estou sendo honrado com o convite prestigiar e rever também alguns irmãos em Cristo. Já não vi há algum tempo, é bom estar na casa do Senhor. 2 Samuel capítulo 6, iniciaremos a leitura no verso 12, findaremos no verso 23. Vamos achar? Olha o que diz a palavra do Senhor. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a casa de Obed-Edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando um manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei,
e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Poder sentar, queridos. Nós já oramos. O texto que nós vemos narra a história da arca. A arca que tinha sido construída por Moisés, e lá muito atrás, ela que ficava no tabernáculo quando Moisés recebe as orientações para a construção. Essa arca depois, quando tem uma guerra com os filisteus tomam a arca. Na verdade, o sacerdote ele fica sabendo que a arca é roubada pelos filisteus. Ele cai, quebra o pescoço. A sua nora, que estava grávida, a mulher de Finés, dá a luz e diz: Icabode, a glória do Senhor se foi. Passado algum tempo, a arca então ela vai para a cidade de Asdod, onde fica no templo de Dagon. Depois é levada para Ecrom. Mas nesse processo todo, o povo que está na cidade, os filisteus, começam a ter algumas pragas vexatórias. Eles começam a sofrer algumas doenças e eles então reconhecem que a arca não pode estar ali na cidade, no meio dos filisteus. Mandam de volta a arca. Quando eles mandam de volta a arca, ela chega até a Bet-Semes, uma outra cidade. E quando chega em Bet-Semes, 70 pessoas curiosas, elas abrem a arca e são fulminadas. Passado algum tempo, a arca então vai para a cidade de Kiriat Jearim, e ela fica lá então esquecida. Ela fica esquecida lá na casa de Abinadab por aproximadamente 20 anos. Agora chegou no texto que nós vemos, dentro do contexto que nós acabamos de fazer a leitura. O que nós acabamos de ler fala de um momento muito favorável da vida de Davi. É um momento onde Davi, ele já está vivendo uma paz no reino. Ele já é rei sobre todo o Israel. Deus já havia lhe dado muitas experiências. E esse processo na vida de Davi faz com que ele comece a tomar algumas atitudes. Os momentos passados de dificuldade já se foram. Na realidade, Davi agora ele já não está mais sofrendo a perseguição de Saul. Davi agora já não está mais tendo que fugir para se refugiar contra a ira de Saul que queria matá-lo. Davi também não está na realidade diante de uma situação onde o território inimigo parecia ser o lugar mais seguro para se refugiar. Ao mesmo tempo, Davi já não precisa mais se fingir de louco diante do rei Aques para que ele não fosse morto. Davi também já não está mais precisando, na realidade, confrontar os seus numa situação como aconteceu na cidade de Ziklag, onde alguns dos seus viram tamanha destruição que ia acontecer e pensaram até em matá-lo também. Davi até aqui, ele na realidade já passou a caverna de Adulão, onde ele reuniu uma turma que não tinha valor nenhum e fez desses homens um grande exército. Davi já tinha experiências com Deus. O que está acontecendo aqui é que até aqui Davi tem um acúmulo de experiência de vida com Deus. Davi, ele não tem apenas uma experiência de vida. Davi não tem apenas uma experiência no sentido do viver humano. Davi acumulou experiência de vida, experiência de guerra, mas junto com tudo isso, ele acumula também uma experiência com Deus. O que nós estamos vendo aqui é que o contexto que nós acabamos de ler de Davi é um momento onde ele está vivendo uma paz, uma gloriosa paz. Ele está vivendo um momento de tranquilidade.
Ele está vivendo um momento onde agora ele é rei, onde ele está mandando, está tudo tranquilo. E é nesse momento que Davi começa a se lembrar de que muitas promessas de Deus feitas a ele se cumpriram e algumas ainda iriam se cumprir. É nesse momento, no momento de tranquilidade, é no momento de felicidade, quando ele assume o trono de Israel, que Davi se lembra de Deus. Davi é alguém que não esqueceu Deus na sua história. Davi é alguém que ele tem dentro de si um coração agradecido. As experiências que ele teve com Deus foram experiências que marcaram a sua vida, que marcaram a sua história, e essas experiências fizeram que o seu coração ficasse imprimido com uma gratidão a Deus por tudo aquilo que ele havia feito, por tudo aquilo que ele tinha se revelado na vida dele, e na realidade essas experiências com Deus que ele tivera em toda a sua vida o transformou completamente. Bem sabemos o título que a Bíblia dá a Davi, do qual se chamava um homem segundo o coração de Deus. Ele conhece, ele reconhece que ele não escapa da espada de Saul, simplesmente pelas suas habilidades. Ele reconhece que ele não é morto ao fingir-se de louco, simplesmente pela sua capacidade de interpretação, pela sua capacidade de fingir-se de louco. Há um reconhecimento de Davi, de que em toda a sua história, Deus está com ele, Deus está agindo na sua vida, Deus está trabalhando no seu ser, está trabalhando no seu caráter. Ele reconhece Deus, e quando chega o dia de vitória, quando chega o dia de bonança, quando chega o dia de paz, Davi lembra-se de Deus. É engraçado porque algumas pessoas lembram-se de Deus apenas quando estão passando por dificuldade. Algumas pessoas lembram-se de Deus apenas quando estão em crise. Algumas pessoas lembram-se de Deus apenas em alguns momentos difíceis da vida. Mas parece que quando as coisas melhoram, mudam, são boas, parece que essas pessoas já não se lembram mais de Deus e esquecem das experiências e de tudo aquilo que Deus representa para elas. O que nós acabamos de ler é que quando chega o dia de honra, quando chega o dia de vitória, Davi lembra-se de Deus. Davi lembra-se da arca de Deus, que ficou esquecida aproximadamente por 20 anos na casa de Abinadab. Davi chega ao reconhecimento: eu não posso habitar num lugar tão bonito, eu não posso ser a arca de Deus lá, não. Precisamos fazer algo melhor, precisamos fazer, eu não mereço isso. Há um coração agradecido dentro do peito daquele homem pelas experiências que ele teve com Deus. E ele então dá ordens, e não apenas ele dá ordens, mas ele se envolve perfeitamente para trazer a arca da casa de Abinadab. Depois tem um problema por não ter carregado corretamente a arca para Obed-Edom. O texto que nós vemos, ele já tinha passado 3 meses e ele está trazendo a arca da casa de Obed-Edom. Quando está chegando na cidade, a Bíblia diz que Davi, ele vem saltando, ele vem pulando, ele vem dançando, ele está celebrando. Davi está saltitando, há uma alegria no seu coração. Mas quando está chegando na cidade, a Bíblia diz que Mical, a sua esposa, está observando da janela. Mical está observando tudo aquilo que está acontecendo. Ela ouve todos os gritos, ela ouve o alarido, ela ouve na realidade os sons, e ela então se depara com uma cena, porque ela olha e vê o seu marido pulando, vê o seu marido dançando, vê o seu marido saltitando. E a Bíblia diz que Mical, ela nessa hora, ela despreza Davi no seu coração. Ela despreza Davi no seu coração. Porque para Mical, ela consegue ver o que não deveria ter sido visto. Mical, ao olhar para uma cena como essa, ela consegue ver feiura.
ela consegue ver sensualidade, ela consegue ver na realidade uma bobagem, ela consegue ver na realidade um ato vulgar, e ela mesmo diz isso quando confronta Davi. Davi vem dançando, Davi vem pulando, Davi vem saltitando, mas ele é veementemente repreendido por sua esposa, porque ela não compreende o que está acontecendo. Da janela, Mical só vê o que não deveria ter sido visto. Da janela, Mical não consegue entender. Não consegue entender que aquele dia é um novo dia para aquela nação. Mical não consegue compreender que aquele dia é um novo dia, é uma história que será marcada. É um presente que entra para a história. Naquele dia, Mical não consegue compreender que o dia é de festa, que o dia é de celebração, que o dia é de paz, já não é mais de guerra, que o dia é um dia totalmente diferente. Grande questão é o que é que você está enxergando. O que você consegue ver quando você olha para a sua história? O que você consegue enxergar quando você olha, meu irmão, para toda a sua vida até hoje? O que você consegue ver? O que nós precisamos ter é ter a capacidade de enxergar o que tem que ser enxergado. Que até hoje Deus está conosco. Que até hoje a sua graça e o seu poder tem sido derramado sobre a nossa vida. Que até hoje, irmãos, por mais dificuldades que tenhamos passado, por mais lutas que tenhamos enfrentado, por mais angustiante que tenham sido alguns momentos da minha vida e na sua vida, mas nós não podemos deixar jamais nos esquecermos de que há um Deus que está ao nosso lado, de que há um Deus que guerreia por nós, de que há um Deus que nos salvou, que há um Deus que nos libertou, de que há um Deus que está agindo na minha e na sua história. O que Mical está vendo nesse dia, no dia daquela nação, no dia de celebração, ela só consegue ver feiura. Existe às vezes algumas pessoas que se assemelham muito a Mical. Está tudo bem, está celebrando, está cantando, é uma festa abençoada, e você vai compartilhar isso com alguém, e a pessoa não estava legal, não sei, e começa a criticar, começa a falar tanta coisa, parece que a pessoa não vê nada de bom. Aqui não tem isso, pastor, é só na Zona Leste, fica tranquilo, é só lá que tem isso daí, tenho certeza que não tem. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que criticam demais e fazem pouco. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que não conseguem enxergar o que tem que ser enxergado. E aquilo que não tem que ser visto é o que ela vê. E o que ela deveria ver, ela não vê, não enxerga. O que está acontecendo aqui é que Mical não consegue entender o que está acontecendo. De que é um novo dia naquela nação. Meu irmão, preste bem atenção numa coisa. Tenha nobreza de quando olhar para a sua vida e para a sua história, ver Deus na sua vida e na sua história, meu irmão. Porque você não estaria aqui hoje se não fosse por Ele. Você não estaria aqui hoje se não fosse a graça dEle. Você não estaria aqui hoje se não fosse a misericórdia dEle que tem te acompanhado desde o dia que você o aceitou. Nenhum de nós estaríamos. Nenhum de nós estaríamos aqui. Temos mais vitórias para contar do que dificuldades e problemas para relatar. Mas o que acontece com Mical? Mical, ela é a mulher que representa o equívoco de ver a vida sem Deus. Mical é a mulher que representa o equívoco de olhar pela janela e ver o que não deveria ser visto. Porque quando Mical olha, ela vê Davi que vem à frente, mas ela não consegue enxergar Deus que está vindo atrás. A arca que representava Deus, a presença de Deus que está chegando. Davi não vê isso. Ela olha, mas ela consegue ver apenas o homem. Ela olha e consegue ver apenas a figura humana, mas ela não consegue ver Deus que está chegando no meio daquela nação. A arca que simbolizava a presença do Senhor está voltando para
olhamos e conseguimos ver apenas o homem. E se nós prestássemos bem atenção, o que veríamos, irmãos, é a graça de Deus, o poder de Deus, a manifestação do amor de Deus sobre a nossa vida. Ele vai se manifestando. Mical não consegue ver Deus que vem atrás, e ela só consegue ver o seu esposo que vem na frente. Ela não entende nada do que está acontecendo. E quando ela não entende nada do que está acontecendo, ela faz algo que eu e você fazemos também quando nós não entendemos. Criticamos, não gostamos porque não compreendemos. E muitas vezes, antes de tentar compreender como a pessoa é, porque ela age assim, porque ela está agindo dessa maneira, porque ela está se comportando assim, nós já soltamos uma crítica, nós já falamos alguma coisa que nós não deveríamos ter falado. Agimos de uma forma errada. A grande questão é que, irmãos, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para essa igreja, porque bem disse o pastor Ataúfo, desde adolescente nós já participávamos aí de convenções, retiros, intercâmbios e é muito aqui. Quando nós olhamos para toda a nossa igreja, nós conseguimos, irmãos, ver a presença de Deus, ver a graça do Senhor, ver a presença de Deus. Mas Mical não vê isso. Ela só vê sensualidade onde havia adoração. Ela só vê feiura onde havia beleza no coração do seu esposo. Ela não consegue enxergar. A Bíblia diz em Mateus 6, 22, 23, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Deus inaugurou, e Deus está inaugurando um novo dia naquela nação. Deus está inaugurando um novo dia. E essa dança de Davi é a dança de um menino que tem o coração agradecido. O que eu quero dizer com isso? É se em algum momento da sua vida você verdadeiramente encontrou o Senhor, eu creio nisso. Você teve uma experiência com Ele, eu creio nisso. Você tem um menino e uma menina agradecida dentro do seu peito. Você tem um menino e tem uma menina agradecida dentro de você. Eu tenho um menino agradecido dentro do meu peito. Mas por quê, pastor? Porque eu me lembro do dia, quando ainda adolescente, estávamos nos reunindo nos fundos da igreja de Itaquera, e numa tarde de reunião, eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus aos 11 anos de idade. Eu me lembro desse dia. Eu me lembro do dia quando a minha esposa foi baleada no trabalho. E ao receber essa notícia, meu coração entrou em prantos. Mas Deus a livrou, Deus a guardou. E isso serviu de experiência para nós. Eu me lembro da mão dele. Eu me lembro dos milagres que Deus já colocou na minha vida. Eu me lembro da história. A minha história é a história de alguém que tem um coração agradecido, de um menino que tem um coração agradecido. E você, meu irmão, se você teve e tem experiências com Deus, há um coração agradecido dentro do seu peito, há um coração agradecido dentro de você. Eu me lembro disso. Eu sei disso. É por isso que quando a vida tentar te machucar, quando o diabo tentar te dar a rasteira, lembre-se das experiências com Deus que são os alicerces para a sua vida cristã. Lembre-se de tudo que Ele já fez, lembre-se de tudo que Ele realizou. Você não sabe o que a pessoa que está ao seu lado já passou. Você não sabe das experiências que a pessoa que está ao seu lado já teve com Deus. Você não sabe. Quem sabe há alguém aí do seu lado, um pai de família, que um dia não sabia como sustentar
do esposo, da esposa, e ele orou, ele clamou, e o Senhor veio com provisão, o Senhor mudou, o Senhor libertou, o Senhor transformou. Nós não sabemos as experiências que as pessoas tiveram com Deus. É por isso que nós não podemos criticar. É por isso que nós temos que compreender. Se você teve uma experiência com Deus algum dia na sua vida, você tem um menino, uma menina agradecida dentro do seu peito. Por mais que a vida tente te machucar, por mais que a vida tente, na verdade, te afrontar, há um coração agradecido dentro de você. Porque Ele te salvou, porque Ele te libertou, porque Ele está transformando você a cada dia, a cada história. Então, por favor, é como se Davi estivesse falando: Mical, por gentileza, me deixe dançar. Você não entende a minha dança. Você não sabe o que eu estou fazendo. Mical, você olhou, você só viu o homem, mas você não viu Deus que estava chegando atrás. Mical, você não está entendendo, então por favor, Mical, com toda licença, me deixe dançar. Mical não entende a dança de Davi. E é critica. Quando nós temos experiências com Deus, essas experiências marcam a nossa vida. Amém. Você não sabe o que a pessoa que está ao seu lado passou. A dança de Davi não é uma dança leviana. A dança de Davi é uma dança recheada de história. É uma dança recheada de história. Amém. Quando ele olha para aquela arca, ele vê Deus na arca. Ele sabe que quando ele mata o leão, quando ele mata o urso, é porque Deus o capacitou. Ele sabe de tudo isso. A dança de Davi é uma dança de um menino que tem o coração agradecido. Graças a Deus. Muito mais do que tudo isso, a dança de Davi é uma dança do conquistador que foi conquistado. Como assim, pastor? Está chegando um novo dia naquela nação. Está chegando um novo dia para todos os israelitas. E quando Davi então ele pede para trazerem a arca, e ele se envolve, ele vai à frente. Não podemos esquecer que Davi ele era um homem guerreiro, um rei que participava e participou de muitas guerras. Ele tinha a estratégia da guerra, ele tinha a vitória da guerra, sabia disso, mas ele sabia também a forma como alguns reis agiam. A dança de Davi é a dança do conquistador que foi conquistado. O que acontecia é que naquela época, todas as vezes que um rei ele invadia um outro reino e ele conquistava um novo reinado, havia algo que era natural. Ele matava os sucessores do reino que acabara de ser conquistado, para que no futuro não houvesse nenhuma reivindicação daquele reinado. Além disso, esse rei que conquistou, ele gostava de tentar mostrar sua força. Ele gostava de tentar mostrar o seu poderio. Geralmente ele aplicava uma pena vexatória àquele novo rei que acabara de ser conquistado. Se ele não matasse, ou mesmo que ele matasse, às vezes ele aplicava uma pena para humilhar aquele rei. Ele aplicava uma pena para atingir o ego, para atingir o coração. Onde nós vemos isso na Bíblia? Se você abrir em 1 Juízes capítulo 1, do verso 5 a 7, nos conta a história de Adoni-Bezeque. E a Bíblia diz: e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus, porém
Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. O que narra aqui é a história de um rei, Adoni-Bezeque. E toda vez que ele conquistava, toda vez que ele, na realidade, guerreava, vencia, conquistava um novo reino, ele então colocava uma pena vexatória. E quando o povo de Deus lutou contra esse rei, o povo de Deus fez com esse rei o que ele fazia. E o que é que Adoni-Bezeque fazia? Ele, na realidade, ele cortava os polegares dos reis que ele tinha conquistado, tanto dos pés como das mãos. E ele então se divertia jogando migalhas para esses reis. E esses reis então tentavam, de uma forma ou de outra, apanhar aquelas migalhas para saciarem a sua fome. E isso era uma pena vexatória que Adoni-Bezeque fazia. Quando o povo de Deus guerreia contra ele, aplica-lhes a mesma pena. Existia uma outra pena que acontecia. Fora essa de Adoni-Bezeque, existia a pena de que quando um reino era conquistado, o rei que conquistou, antes de matar o rei, ele fazia com que o rei ele viesse na frente, na sua frente, e ele então sentado atrás num cavalo muito bonito, e o rei na frente que ia acorrentado, tinha que fazer um desfile por toda a cidade. E esse desfile, na realidade, era como se fosse um funeral. Por quê? Porque aquele rei que estava acorrentado, ele vinha então de cabeça baixa, e ele tinha que reconhecer que aquele rei que está atrás, ele venceu. E é como se ele dissesse: meus súditos, eu perdi, eu fracassei, e agora tudo que nós temos, tudo que nós somos, todo o nosso ouro, todo o nosso gado, as nossas servas, os nossos escravos, as nossas mulheres, as nossas plantações, não pertencem mais a mim. Eu não sou mais o rei de vocês, agora pertence ao rei que marcha atrás de mim. E essa cena era uma cena muito triste, porque o povo chorava, o povo se sentia humilhado e era humilhado. O rei estava, na realidade, passando o seu reinado para aquele rei que tinha sido conquistado. Davi sabia de tudo isso. Mas o que está acontecendo aqui agora na dança de Davi? Porque Davi está na frente dançando, e não a arca de Deus. Que mensagem é essa que está sendo transmitida? Que mensagem é essa que esse homem, que tem um coração agradecido, que tem experiências com Deus, que ao chegar ao auge, que ao chegar ao momento de paz, reconhece Deus na sua história, reconhece Deus em suas vitórias, reconhece Deus que esteve com ele nos momentos mais difíceis. Que mensagem é essa que esse rei quer passar? Davi está tentando passar a mensagem de que ele é um rei, que agora ele dominou tudo, ele conquistou tudo, o seu reinado está indo de vento em popa, ele está muito rico, ele está na verdade celebrando, ele possui gado, ele possui escravo, ele possui plantações, ele possui tudo isso. Mas agora, nesse novo dia na vida de Davi, ele está passando uma mensagem, e ele pega então uma situação totalmente
totalmente fúnebre, uma situação totalmente triste, e transforma aquele dia num novo dia para aquela nação. E agora Davi, ao invés de vir triste, ele vem na frente saltando, bailando, cantando, celebrando, porque Davi está passando uma mensagem para o seu povo, e a mensagem que ele está passando para o povo todo dele é: meus súditos, eu perdi, eu conquistei muita coisa, mas muita coisa que eu conquistei não pertence a mim, porque eu sou um rei que fui conquistado por um rei maior do que eu sou um rei que fui conquistado por um rei mais poderoso do que eu, e agora ele vem bailando, ele vem dançando, ele vem celebrando, ele está dizendo: meus súditos, eu perdi tudo que temos, tudo que somos, todo o nosso ouro, todo o nosso gado, as nossas mulheres, as nossas plantações, não pertencem mais a mim, mas pertence a um rei que marcha atrás de mim, e quem vem atrás de Davi é a arca do Senhor, é a presença do Senhor, e eles então precisam entender que Deus conquistou o coração daquele homem. É o Senhor que conquistou, e ele está dizendo: eu perdi. Há um rei que me conquistou, há um rei que é o meu dono, há um rei que é o meu Senhor, há um rei que é o Senhor da minha história, há um rei que manda em mim, e quem manda em mim é o Senhor que marcha atrás de mim. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Eterno, Ele é aquele a quem devemos nos render hoje e para todo sempre. É Ele, é Ele, Ele é esse rei. Nós possuímos tudo, e agora tudo que temos pertence a um rei que marcha atrás de mim. Davi reconhece Deus em todos os momentos da sua história. Davi reconhece Deus em todos os momentos da sua vida. Davi reconhece o Senhor. Será que você reconhece o Senhor na sua história? Será que você reconhece o Senhor na sua vida? Será que tudo que você tem é verdadeiramente dele? Será que você é alguém que está tentando conquistar muitas coisas, mas que o seu coração foi conquistado pelo coração de Deus? Ou será que você é alguém que ainda não está reconhecendo Deus na sua história, na sua vida? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero celebrar a Deus essa noite com você. Uma noite de ceia, de celebração, porque nossos corações foram conquistados por aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nossos corações, nossas vidas não pertencem a nós, mas pertencem a um Rei. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é o que cantamos no início desse culto. O reino dele não passará, sua palavra é eterna, não passa, não tem fim. A ele sempre, sempre me renderei, a ele sempre me curvarei, a ele sempre reconhecerei na minha vida e na minha história, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida, ele é o Senhor da sua história, ele é o Senhor de tudo que você tem, ele é o Senhor de tudo que você possui, ele é o Senhor dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus objetivos. Ele te conquistou verdadeiramente. Então há um coração agradecido dentro de você. Por isso, nessa noite, eu quero orar com você. Mas antes de orar, eu gostaria de fazer 2 convites. O primeiro convite que eu quero fazer é que de repente você, em algum momento da sua história,
Você teve experiências com Deus, mas a vida tentou te machucar demais. O diabo te colocou algumas ciladas e você infelizmente caiu nessas ciladas. E você se afastou do caminho do Senhor. Você deixou de celebrar, você deixou de cantar, você deixou de fazer parte na comunhão da igreja, e está afastado dele. Mas nessa noite você quer dizer: essa noite eu quero dizer que ele me conquistou. Essa noite eu quero dizer que ele é o Senhor. Essa noite eu quero dizer que ele é o Deus da minha vida e da minha história. Se há alguém entre nós que gostaria de ter um momento de reconciliação com Deus, reconciliação com o Senhor, enquanto nós estivermos cantando um hino, celebrando ao Senhor, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até esse altar. Mas eu gostaria de te dar uma oportunidade para isso. Esse é o convite que eu faço. Essa é a oportunidade que eu te dou. Mas eu também quero dar uma outra oportunidade. Quero fazer um outro convite. Quem sabe você não se desviou, você continua na igreja, continua servindo ao Senhor, mas em alguns momentos a alegria tem fugido do seu coração. Em alguns momentos você tem estado triste, angustiado, sem saber o que fazer. Você até se recorda de muita coisa, mas não consegue ter mais alegria. Você se recorda de muitas coisas que Deus fez, mas você gostaria de ter aquela alegria de servi-lo, de adorá-lo, como você tinha no início, quando você se converteu. Lembra assim? Eu gostaria de fazer esse segundo convite para você que gostaria de ser renovado por Deus nessa noite e gostaria de marcar um novo dia na sua história. Assim como Davi marcou um novo dia na história daquela nação, na história daquele povo, celebrando a Deus, dançando ao Senhor. E a dança aqui não é apenas um movimento físico, jamais isso. A dança aqui é muito mais do que isso. É um movimento e uma expressão de um coração que está explodindo em louvor, que está explodindo em adoração, que está explodindo em celebração, que não se contém e tem que dizer: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Pai, Tu és o meu libertador, Tu és aquele que me conquistou, Tu és aquele que me renova, Tu és aquele que me transforma. Eu não consigo viver sem Ti, eu não consigo dar um passo se o Senhor não estiver presente, eu não consigo ir para lugar algum se o Senhor não estiver comigo. É essa dança. Se você nessa noite gostaria de ter um processo de renovação com o Senhor, um processo de falar para Ele: Senhor, jamais que eu fique triste, mas quando a vida tentar me entristecer, quando as dificuldades, as lutas, o cheque especial, as dificuldades da vida, que eu jamais me esqueça de tudo que o Senhor já fez e de tudo que o Senhor é para mim. Se você quer essa oração junto comigo, enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando o hino, temos tempo, sai do seu lugar, venha para esse altar, mas venha celebrar e se derramar na presença daquele que te conquistou, na presença daquele que conquistou a sua vida. Se renda, se entregue, não lute contra Ele, mas se entregue a Ele, porque se assim o fizermos nessa noite, iremos sair daqui com uma nova história na nossa vida, com um novo cântico, celebrando, cantando, adorando, exaltando. E é isso que Ele quer fazer hoje. Se você quer, tenha coragem, sai do seu lugar, vamos se render.
dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Rei do Universo. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos, pertence a Ele. Assim, somente assim, temos felicidade. Quando deixamos tudo, entregamos tudo para Deus. E ao invés de vivermos sem nada, quando damos tudo para Deus, vivemos na liberdade daquele que tudo tem, ou melhor, daquele que tudo desfruta, sem ter nada. Essa liberdade é uma liberdade que eu não quero deixar de ter jamais. Minha esposa pertence ao Senhor. Minha filha pertence ao Senhor. Meu ministério é dele. Eu sou dele. Tudo é dele. É assim na sua vida? Vamos orar. Meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim. Aleluia. Perfeita graça. Venha. Santo é o Senhor. Me libertou, meu Salvador, e das cadeias
Levante as suas mãos ao céu e glorifique ao Senhor, querido. Você pode fazer isso, declarar palavras de adoração, de exaltação ao poder santo de Deus. Faça isso. Abre a tua boca e deixa o Espírito Santo encher. Estamos num mês de avivamento, um mês onde Deus quer renovar as nossas vidas. Você que fala aqui nos estranhos, faça isso, querido. Estamos numa noite de Santa Ceia. Levante a sua mão aos céus bem alto e glorifique a Deus, exalte ao Senhor, exalte ao Cordeiro Santo de Deus. Daqui a pouquinho vamos participar desse momento tão especial, aonde o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Você pode ser grato ao Senhor, porque Ele nos libertou, Ele nos resgatou das garras de Satanás e livres estamos para adorar ao Senhor, livres estamos para exaltar ao Cordeiro Santo de Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, Deus poderoso, Deus maravilhoso, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Faça isso, querido, dê lugar ao Espírito Santo, faça isso, abra o teu coração, abra a tua boca, querido, faça isso. Estamos na casa do Senhor. Aleluia. O Senhor nos libertou. O Senhor nos ama. Bendito seja o